Bom, então shalom a todos. Vamos começar mais uma aula de Torá, que é o que importa nessa vida. E hoje eu quero começar com uma pergunta muito interessante, né? Que muita gente se faz, talvez é a pergunta mais antiga da história da humanidade. E essa pergunta é: por que eu nasci? Né? Por que você nasceu? Por que você existe? Por que Hashem ele criou o mundo, ele criou o ser humano? E cada religião tem a sua resposta para isso, né? Alguns dizem que Hashem nos criou para que nós o sirvamos, ou para que nós o adoremos, ou para que nós façamos o que ele quer, e tal, tal, tal. Mas a vasta maioria das respostas que a gente escuta por aí, a gente pode colocar facilmente em xeque, né? Por quê? Porque Hashem criou o homem para adorar ele, mas pô, para quê? Ele tem os anjos, que são seres divinos, que são seres que não pecam, são seres perfeitos, né? Por que ele vai se preocupar com o homem, o ser corrompido? Ele queria que a gente fizesse a vontade dele, a mesma coisa. Ele não precisa de ser humano, né? Se você pega, por exemplo, um animal, um cachorro, quando um cachorro corre atrás do gato, o que o cachorro tá fazendo? Ele tá fazendo a vontade de Hashem, ele tá observando a Torá dele, né? Então o instinto animal já é uma observância, a observância da Torá dos animais. Então, na verdade, assim, se você pensa, eu nasci porque Hashem me criou para adorar ele, para servir ele, são respostas muito vagas, né? E fácil de colocar em xeque. Então a pergunta é, novamente, por que nós nascemos, né? Por que nós estamos aqui? O que levou a Hashem a criar o homem, o objetivo de vida, né? E para que nós possamos entender isso, a gente tem que nos basearmos em duas coisas, em duas perguntas, né? Em dois aspectos, na verdade. O primeiro é: como funciona, na realidade, a relação entre Deus e ser humano? Né? Como é que funciona essa relação? Né? Qual é a relação que nós somos capazes de desenvolver com Hashem? E o segundo aspecto que nós devemos entender é o local de habitação de Hashem, que é confuso para muitas pessoas, né? Vamos ver. A obrigação do homem. Se a gente pega lá em Provérbios 12, o rei Salomão fala que a obrigação de todo homem é observar a Torá. Claro. Mas a Torá, na verdade, ela não é um fim por si só, né? Ela é um meio ao fim pelo qual você foi criado. Ou seja, a Torá que Hashem deu, ela não serve, ela não é um fim por si só. Né? A vontade de Hashem não é simplesmente que você viva a Torá e pronto, acabou. Na verdade, a Torá ela é um manual, ela é o caminho para como você chega aonde Hashem quer que você chegue. Ou seja, que você conquiste o objetivo pelo qual você nasceu. Né? E isso vai explicar por si só o porquê você nasceu. Tá? Se a gente pega a relação entre Deus e ser humano, tá? Em um certo nível, Hashem, ele não é só o criador de todas as coisas, mas ele é o controlador de todas as coisas, né? Ele influencia, ele forma, ele dá, ele propõe, né? Ele fornece. E, ao mesmo tempo, o ser humano é o formado, é o influenciado, né? Ele é o receptor de todas as coisas. Então, se a gente olha por essa perspectiva, a relação que nós temos com o divino, a gente vai ver que, em relação a Hashem, o ser humano ele é completamente nulo, né? O homem nada mais é do que um participante passivo da criação, né? Ele está ali como um vaso
que nada mais serve do que para guardar as coisas dentro. E se ele não guarda as coisas dentro, se o vaso não recebe algo, o vaso perde completamente a sua função, não serve para nada. Né? Só é para embelezar. Embelezar é uma coisa completamente superficial, fútil. Né? E se esse é o caso, para que serve a Torá? Para que servem as mitzvot? Né? Se o ser humano ele é um ser, ele está numa existência passiva, onde ele nada pode oferecer, onde ele nada pode fazer, então tudo perde a razão. Né? O livre-arbítrio perde a razão. O livre-arbítrio é apenas uma teoria, um conceito, um aspecto psicológico. Esse é um ponto de vista curiosamente válido, né? Porque Hashem não precisa do homem. Hashem, a gente não pode fazer nada assim, a gente não pode dar nada para Hashem, a gente não pode... Hashem não precisa de nada, e mesmo se precisasse, a gente não teria capacidade de dar. Né? Então, assim, é um aspecto real da coisa. Mas é dentro desse aspecto, dessa realidade, que nós devemos entender que o que Hashem espera de nós é justamente atingirmos o objetivo pelo qual fomos criados, né? Isso fica claro todas as vezes que Hashem ele faz um pacto, ele faz um brit. Ele fez um pacto com Abraão, ele fez um pacto com Jacó, ele fez um pacto com Israel. Ele vive fazendo pacto, e um pacto por si só, ele é uma aliança, ele é um contrato onde ao menos duas pessoas são signatárias, e ambas, a partir do momento que você assina um contrato, você se torna, você tem uma parte, você coloca sobre os seus ombros uma certa obrigação que você deve fazer. Então, se há aliança na Torá, é porque há algo que você possa fazer, que você pode fazer, e que Hashem está esperando, tá? Para que ele também, que é a parte dele, seja um Deus que influencia, que forma, que dá e te torne de algum, por uma certa perspectiva, um ser passivo, né? Então, olha só que interessante, quando Hashem faz um pacto, você tem a sua obrigação e ele tem a dele. A sua obrigação é ser ativo. É você entender o porquê você nasceu. E a parte de Hashem é a parte que te faz passivo. É quando você entra nessa realidade em que ele forma, ele dá, ele influencia, ele faz todas as coisas e você absolutamente nada. Então esse conceito que a gente entende que Hashem, ele é o único que pode prover, é uma verdade. Só que ele vale apenas 50% quando o homem, o ser humano, está dentro de um pacto com ele. Tá? Isso é uma coisa que nós devemos entender. O segundo aspecto importante é o local de habitação de Hashem. Tá? E esse é um ponto chave, é um ponto curioso para que nós possamos ter assim um lapso da nossa existência. Eu acredito que se a gente perguntar para muitas pessoas, onde Hashem habita, onde Deus habita, onde o seu Deus está, onde ele se encontra, eu acho que muitos vão falar, ele está no céu, ele está na luz, ele está na bênção, né? Mas na verdade não é bem isso que está escrito na Torá, né? Hashem, o Deus da Torá, ele não está na bênção, ele não está na luz, ele não está no céu. Na verdade ele está na escuridão, né? Hashem, ele está na escuridão. Quando ele desceu sobre o Monte Sinai, ele desceu sobre uma nuvem espessa, escura. Ele se revelou atrás de uma nuvem escura. Quando Hashem falava com Moisés, lá no Santo dos Santos, tinha uma cortina espessa que separava ele, que ocultava ele, né, do mundo. Então, toda vez que Hashem se manifesta, ele se manifesta de uma forma atrás de uma cortina, por assim dizer.
dentro de uma nuvem espessa. Hashem, ele não está na luz. Ele criou a luz. Assim como ele criou a escuridão. E ele decidiu habitar na escuridão. E isso fica claro quando a gente olha para as nossas vidas e compara um momento de luz, um momento de bênção, com um momento de escuridão. Né? O rei Salomão faz isso, fala isso. Ele fala que é melhor você estar em uma casa onde em luto, enlutada, do que você estar num banquete. Por quê? Porque quando você está na bênção, quando você está na festa, quando você está na luz, você vai se alegrar, vai se regozijar, vai passar um momento bom. E aí? Né? O que você vai levar para casa? Passa 2, 3 dias, uma semana, você já esqueceu. Esse momento já, ele não te desperta mais ânsia de viver, de servir a Hashem, de nada. Em contrapartida, quando você está na escuridão, quando você está vivendo um momento, um problema na sua vida, é onde você vai buscar Hashem. É onde você vai rezar, onde você vai orar, é onde você vai jejuar, é onde você vai estudar a Torá. E isso vai te motivar todos os dias. Não vai ser uma coisa que você, que nem a luz, você curte algumas horas, volta pra cá. Não, às vezes perdura a escuridão. E aquilo vai te trabalhando. E quando ela termina, essa experiência que nós chamamos como traumática, que na verdade a gente temos que entender o trauma, né? Como tudo na vida tem um lado ruim e um lado positivo, o trauma como um lado bom. Porque é justamente o trauma que vai te fazer pensar 2 vezes antes de cometer o mesmo erro que você cometeu que te jogou na escuridão. Se Hashem não tivesse na escuridão, nós nunca aprenderíamos. São os momentos difíceis da vida que faz a gente crescer como seres humanos, como pessoas, como homens, como profissionais, como líderes, seja lá o que for. Hashem, ele não se manifesta na luz. A luz, na verdade, olha só que interessante. Tudo que acontece nesse mundo, ele é um espelhamento do mundo espiritual. Ou seja, quando você olha alguma coisa no espelho, você vê a visão invertida. Hashem, ele cria a luz. E ele então remove a luz. E como consequência, a escuridão nasce. A escuridão é criada. Né? A criação da escuridão foi uma consequência da remoção da luz. De uma criação direta de Hashem. Como aqui é tudo o contrário, então, a luz, na verdade, ela é uma consequência da escuridão. Assim como nos mundos acima não existe escuridão sem luz, e aqui é um reflexo, não existe luz sem escuridão. A escuridão sempre vai anteceder a luz, assim como nos mundos acima, a luz antecedeu a escuridão. Ou seja, a escuridão, a luz, a bênção, ela é uma consequência de quando a escuridão é removida. Então a escuridão tem que ser removida. E para que ela seja removida, tem que haver escuridão. E é aí onde você encontra Hashem. Certo? Temos 2 aspectos que formam a base agora. Temos o aspecto do relacionamento entre homem e Hashem. E temos o aspecto do local onde Hashem habita. Né? E qual é a missão do homem? Por que você nasceu? Né? Tem uma passagem do Zohar, ela, literalmente falando, ela é fácil de compreender. Só que a sua literalidade, ela é um pouco desconcertante. Tá? Então nós temos que ter um pouco de cuidado quando a gente aborda isso. Eu vou ler para vocês Zohar Hakadosh lá no 3161a. Tá? Está escrito o seguinte. O mundo, presta bem atenção, o mundo foi apenas criado para o bem de Israel. Pois apenas assim eles poderiam estudar a Torá. Só assim um é conectado com o outro. O Israel abaixo, nesse mundo, o povo de Israel, é o que permite
a existência de Hashem. Olha só. E quando o santo, bendito seja, existe para as nações do mundo, e é uma pergunta, e quando o santo, bendito seja, existe para as nações do mundo? Quando Israel faz a vontade do seu mestre. Vem e veja, quando o santo, bendito seja, criou o homem, ele o criou com a imagem do que é acima, e assim deve o homem se manter. É confuso, é estranho. Por que o Zohar fala que o mundo foi criado para o bem de Israel? Né? Será que o mundo ele foi criado para o bem dos judeus? Então por que os judeus sofrem tanto? O Zohar fala para que eles podem estudar a Torá. Pô. Então o mundo foi criado para o bem de Israel para que eles possam estudar a Torá. Aí ele fala que isso serve para conectar um com o outro. O que é um e o que é o outro. E aí que começa a ficar interessante porque ele fala que o Israel abaixo, o povo de Israel, é o que permite a existência de Hashem às nações no mundo. Isso é curioso, porque se Israel não existisse, deixaria Hashem de existir? Ou a existência de Israel está condicionada à obediência de Israel? Se Israel não obedecer, então Hashem deixa de existir? Né? E o que tem a ver Adão, o primeiro homem que foi criado como acima, tem a ver com essa história? Vamos tentar entender umas coisas. Essa passagem do Zohar, ela nos dá mais... Ela levanta mais dúvida do que resposta. Toda vez que o Zohar fala em estudar a Torá, a gente tem que entender uma coisa. Ele não se refere a você sentar na sua mesa e você ler a Torá incansavelmente. Você decorar a Torá, você pegar todo dia a Torá e ficar lá lendo o livro da Torá. Não é isso. Toda vez que o Zohar fala sobre estudar a Torá, ele está falando da consequência do estudo da Torá. E qual é a consequência do estudo da Torá? Sabedoria divina. E para que serve a sabedoria divina? Ela serve para duas coisas, basicamente. Transformar o seu bom senso e te fornecer uma visão elevada de mundo. Para você enxergar a sua existência, enxergar a sua vida, enxergar o seu mundo, não através da perspectiva da sociedade onde nós estamos inseridos. Enquanto o homem fala, olha, você tem que trabalhar, você tem que ficar rico, você tem que comprar, você tem que ter poder, você tem que conquistar. A Torá fala, não, você tem que servir. Você tem que observar mitzvah e que Hashem vai te dar todas essas coisas. Então são duas perspectivas de vida completamente diferentes. E isso entra na mente da gente quando nós obtemos a sabedoria divina, que é através do estudo. Ou seja, em outras palavras, aquele que estuda a Torá, indiretamente, ligando uma ponta a outra, é aquele homem que transforma a si mesmo. Então, quando ele fala que o mundo foi criado para o bem de Israel, ele não está falando justamente do povo judeu. Ele está falando do homem que, através da Torá, é capaz de se transformar a si mesmo. Esse é o Israel. O mundo foi criado para o bem daquele que, através do estudo da Torá, da sabedoria divina, é capaz de transformar a si mesmo. Para esse, o mundo foi criado. Se você é capaz de transformar o seu caráter, o seu comportamento, os seus hábitos, os seus costumes, o seu bom senso, a sua visão existencial, a sua perspectiva de vida, o mundo foi criado para você. É isso que o Zohar está falando. E como isso é possível? Ele fala, o que isso faz? Ele fala, só assim um é conectado com o outro. O um é o Zeir Anpin. São as 6 manifestações divinas. Outro nome é a luz divina.
Aquela luz que Hashem, ele lançou para dentro do Tzimtzum, da escuridão, onde o mundo foi criado. É a Shekinah. Quando o homem se torna a habitação da Shekinah, quando ele se conecta com essa luz, o que acontece? Hashem, ele começa a se manifestar na vida desse homem. E como? Colocando a criação sob o poder desse homem. Toda a criação vai começar a cooperar com ele. Aquela maldição que Hashem lançou sobre a terra, que ela se oporá ao homem, ela é quebrada nesse momento. Então, quando você precisar de algo, esse algo vai bater na sua porta. Quando você tiver um problema, a própria criação vai solucionar o seu problema. Ou seja, você vai se tornar uma pessoa abençoada. Você vai se tornar uma pessoa que tem o melhor da terra sobre a sua mesa. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não faça nada, assim, efetivamente, humanamente falando, para isso. Você pode ter uma Ferrari na sua garagem vendendo um cachorro quente na rua. Kasher, óbvio. Então, olha só. Quem é capaz de transformar a si mesmo? O mundo foi criado para ele. Se o mundo foi criado para ele, então o mundo pertence a ele. Esse algo pertence, esse algo tem que se sujeitar ao seu dono. Então o mundo tem que se sujeitar a essa pessoa. É isso que o Zohar está falando. Aí ele fala. Ele pergunta, e quando Hashem ele existe para as nações do mundo? Quando Israel faz a vontade do seu mestre. Que é transformar a si mesmo. Imagina só. Você se transforma. Você muda o seu caráter. Você começa a estudar a Torá, recebe sabedoria espiritual, você começa a ter uma perspectiva de vida completamente diversa da normal. E as coisas na tua vida começam a acontecer. As nações do mundo, entenda-se aqui, aqueles que estão à sua volta, família, colega de trabalho, amigo, seja lá o que for, gente na academia, eles vão começar a ver que você é diferente, que você age diferente, você fala diferente, você tem uma mente diferente. E ao mesmo tempo eles vão ver as coisas acontecendo na tua vida. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele conseguiu e eu não consigo? Nossa, olha o que ele fez, olha que coisa maravilha. Eles vão começar a se questionar. Eles vão começar a comparar. Eles vão começar a querer entender o que está acontecendo com você, o que você faz. E é aí que Hashem, ele vai existir para as nações. Ou seja, ele vai ser conhecido e reconhecido. Porque mesmo que Hashem exista, para a pessoa que não crê nele, ele não existe. Então a sua vida, quando ligada com a Shekinah, quando sob o controle da criação, ela, mesmo que você não abra sua boca, ela por si só, ela vai fazer com que Hashem exista para as pessoas que estão à sua volta. E é por isso que ele fala que com o Hashem ele criou o homem com a imagem acima e ele deve se manter. A imagem acima é a forma como Adão foi criado e como ele se manteve até o pecado. Adão, ele tinha total controle da criação. A criação servia a ele. Adão não trabalhava, Adão não fazia nada. Adão chegava perto dos animais para nomear os animais e os animais não atacavam ele. Hashem falou, você pode comer de todas as árvores do jardim. O que isso significa? Que você tem acesso a tudo o que você quiser. Se você desejar uma Ferrari, tá aqui. Você está com fome, quer uma pizza, tá aqui. Tá tudo na sua mão. É isso que ele quis dizer. Não é que Adão podia ir na árvore, lá na macieira, pegar uma maçã, e numa pereira pegar uma pera. Se ele quisesse, sim, mas esse não é o ponto, esse não é o que Hashem está falando. Por quê? Porque a alma dele estava num estado em conexão com a Shekinah. Então quando você, entenda, estuda a Torá, pega a sabedoria e se transforma através dela,
você se torna o dono do mundo. O mundo foi feito para você. E ele vai ter que te servir. Assim como servia Adão. Esse é o que o Zohar está falando. Por que, então, que Hashem quis, entenda o que eu estou te falando, quis que Adão pecasse? Por que Hashem ele quis que o mundo, a criação em si, ele perdesse essa forma? Ou, em outras palavras, por que ele tirou o mundo da posse do homem? Porque se ele não quisesse, ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque ele queria que o homem comesse. Quando uma alma que encarna, que vem ao mundo, a hora que ela nasce, ela é similar ao momento que você pega o seu filho pequeno e leva ele para a escola. Quando Adão pecou e a terra foi amaldiçoada, Hashem criou a primeira escola da história da humanidade. Uma criança, quando vai para a escola, tem que aprender. Difícil uma criança gostar. Claro que tem aquelas que gostam, mas eu não gostava. Tem que ficar lá, tem que aprender, tem que, de uma certa forma, sofrer para aprender. Tem que estar fora do seu ambiente para aprender. É a mesma coisa que Hashem fez. Quando uma alma encarna, é como se ela estivesse vindo para uma escola. E é por isso que Hashem criou o mundo. Ele criou as almas e falou assim, agora você tem que ir para a escola. E a alma encarna. E a alma tem a obrigação de aprender. Porque se ela não tirar a nota mínima, ela não passa de ano. Ou seja, ela não é aprovada no julgamento divino. É a mesma coisa. E qual é o objetivo disso tudo? É obter a sabedoria divina. Mas para quê? Para que eu seja abençoado. Que nem eu disse, a bênção é consequência. Você ter o mundo, a criação, sob o seu poder, atendendo a cooperação da criação, é uma consequência da escuridão. Ou seja, o presente que você recebe de Hashem nessa vida, por ter atingido o seu objetivo, é a cooperação da criação. Mas a pergunta é, qual é o objetivo? Ou seja, por que você nasceu? E é justamente para que Hashem exista. O nosso objetivo de vida é fazer com que Hashem exista. O nosso objetivo de vida é remover essa escuridão, essa nuvem que encobre Hashem, que impede que as pessoas que estão às nossas voltas, que as nações, não vejam Hashem. Esse é o seu objetivo de vida. Entenda aqui, não é você bater de porta em porta com a Bíblia na mão, falando, eu vou te falar a Bíblia. Esse não é o ponto. Você bater na porta de alguém para ficar contando história da Bíblia não muda nada. O que realmente muda é quando você se torna um exemplo, não só de comportamento, de comportamental, mas um exemplo de não naturalidade. Então, o seu objetivo, porque nós nascemos com o objetivo de remover a escuridão, que impede que as nações entendam Hashem. Quando você atinge esse objetivo, você tira 10 na prova. E o que Hashem faz? Ele vai falar para você, o mundo foi criado para você. Ou seja, você é dono dele. Ele vai ter que cooperar com tudo que você quiser. Vocês estão entendendo a ligação que eu fiz do começo? Mas isso tudo é maravilhoso. Então eu quero fazer Hashem conhecido. Eu quero ser abençoado. Eu quero seguir nesse caminho, eu quero me ligar a Shekinah.
Aí temos um problema. Porque quando uma criança está na escola, ela tem que estudar, ela tem que fazer prova, ela tem que tirar notas boas. Ou seja, ela vai passar por testes para que seja aprovada. Não adianta ela decidir, eu vou para a escola e vou sair de lá inteligente com diploma. Não. O fato da criança ir na escola não quer dizer que ela vai suceder. Ela só vai ter sucesso indo para a escola e vivendo uma escuridão, ou seja, sendo testada. Então, se você fala assim, eu quero me ligar à luz divina, eu quero fazer o nome de Hashem conhecido, se prepara. Porque Hashem vai te testar. E vai ser nesses testes, que é o que chamamos de escuridão, que ele vai nos ensinar a como colocarmos a sabedoria que obtemos através do estudo da Torá em prática. Tem uma passagem muito interessante lá em Números, tá? No capítulo 14, versículo 17. Israel mandou os espias, pecou, e pela segunda vez, Hashem fala para Moisés, eu vou destruir o povo e vou fazer de ti uma grande nação. A primeira vez foi depois do pecado do bezerro de ouro e a segunda vez foi depois dos espias. Tá? Então Moisés vai lá e intercede pelo povo mais uma vez, para que o povo não seja destruído. Desta vez Moisés fala uma coisa bem interessante. E não só bem interessante, como tem um detalhe em uma das palavras escritas por Moisés, ditas por Moisés. 14:17 fala o seguinte, olha só, Veata, e agora, Moisés falou para Hashem, agora, eu suplico, Moisés está suplicando, ele não está falando, ele está suplicando, que o poder de Adonai seja grande. Pensa, ok, peraí, então, para que o poder de Hashem seja grande, Moisés tem que pedir. Ou melhor, o pior ainda, Moisés tem que suplicar, por favor, que seu poder seja grande. Mas não é o poder de Hashem já grande? Independente do que Moisés pede? Por que Moisés pediu que o seu poder seja grande? Não precisa suplicar para isso. Não é você falar assim, sol, por favor, ilumine. Chuva, por favor, molhe. Não faz sentido. Mas aí que está o segredo. Em hebraico, o seja grande, para o poder de Hashem, é Igdal. Igdal. Yud, Gimel, Dalet, Lamed. A Torá, ela tem um costume quando ela quer ocultar certas coisas nos rolos escritos. Ou uma letra ela é escrita maior que as outras, ou menor que as outras, ou aparecem uns taguinhos em cima, que são aquelas coroinhas em cima das letras. Ela tem algumas ferramentas para chamar a atenção. E um desses casos está justamente nessa palavra, Igdal. A letra Yud, a primeira letra dessa palavra, ela está escrita fora do tamanho habitual. Ela está escrita maior que as outras. O que isso significa? Que tem algo por trás do fato de engrandecer o nome de Hashem que está oculto nessa letra Yud. A letra Yud possui um valor numérico de 10. Se você pega 10, e o tema que nós estamos falando até aqui, que são os testes, isso vai nos levar a um personagem bíblico chamado Avraham. Avraham, ele foi testado 10 vezes. Por quê?
Porque Hashem queria que ele se conectasse à luz. E Hashem precisou ensiná-lo. Então ele foi testado 10 vezes. Vamos ver? A primeira, para quem não sabe a história de Abraão, filho de Terah. Antes de ele nascer, os magos de Nimrod avisaram ele que eles viram uma estrela tal, e avisaram ele, vai nascer uma criança aí, e essa criança vai ser poderosa e tal. Então, que nem aconteceu no Egito, Nimrod começou a matar as crianças que estavam nascendo. E Terah ficou com medo e saiu ali da região da Mesopotâmia, assim que Abraão nasceu, e deixou ele com um desconhecido chamado Noah e Shem. Abraão morou 13 anos na casa de Noah. Por isso que quando ele voltou, ele tinha essa noção profunda da unicidade divina. Ou seja, Abraão ele cresceu longe da sua família. Esse foi o primeiro teste. Segundo teste. Assim que ele retornou de volta para a sua cidade, Nimrod aprisionou ele e lançou ele numa fornalha ardente, e ele sobreviveu. Né? Ele enfrentou um risco de vida para aprender a crer em Hashem, a ter confiança em Hashem na prática. Aí teve o terceiro. Hashem apareceu para ele e falou o quê? Lech lecha. Sai da casa, do seu lugar de nascimento, sai da terra. Ou seja, sai da sua zona de conforto. Sai da onde a vida é fácil para você. Quarto. Ele foi levado lá para a terra de Canaã. O que aconteceu quando ele chegou lá? Fome. Teve uma fome na terra. Isso é comparável a um problema financeiro. Não tinha o que comer. Eles saíram novamente. Foram para o Egito. Isso foi o quarto. Agora o quinto. O que aconteceu no Egito? Isso aconteceu 2 vezes. Sara foi abduzida pelo faraó. Tanto pelo faraó quanto pelo rei Abimelech. 2 vezes. Ele perdeu uma pessoa. Uma pessoa que ele amava foi tirada dele. 5. 6. Capítulo 14 lá de Gênesis fala da guerra que ele travou lá contra os 4 reis. A guerra dos 5 reis contra os 4 reis. 7. Durante o pacto das partes, Hashem revelou para ele o que aconteceria com os descendentes dele. Eles seriam escravizados no Egito. Eles seriam exilados para outros 4 povos. Agora imagine você, que desafio que deve ser para um pai ver que o filho vai sofrer. E que isso é uma promessa divina. 8. Foi quando Hashem mandou ele circuncidar. Não tinha anestesia na época. Ele já já era velho. Ele teve que pegar uma faca e sem anestesia, sem nada assim, ali. Né? E o que ele fez? Ele fez. Foi lá e fez. 9. Hashem mandou ele mandar Ismael para fora de casa. 10. E último. Hashem mandou ele sacrificar Isaac. Ele passou por 10 testes. Só aí ele se conectou com a Shekinah. De verdade. Vamos traduzir esses 10 testes que ele passou? O primeiro teste vai ser as pessoas que vão se levantar para tentar te matar. Matar seu emprego, te dar uma punhalada nas costas, te passar uma rasteira. E Hashem apenas vai ver como você vai se comportar. Você vai querer se vingar? Você vai fazer igual? Você vai perdoar? Esse é o primeiro teste. O segundo é experienciar certas situações perigosas como teste de confiança. Hashem vai te colocar em situações que você vai falar, olha, pode dar tudo muito errado, eu posso me ferrar nessa, mas eu tenho que ir. Hashem vai ver se você vai mesmo ou não. Se você vai ficar inseguro com muitas questões, ou se você vai se jogar de cabeça. O terceiro é ser exilado da própria zona de conforto. Isso é muito difícil. O quarto são desafios financeiros. Será que você vai se corromper? O quinto
são quando as pessoas amadas, isso eu estou traduzindo de Abraão para os nossos dias, tá? Os quintos são quando as pessoas amadas se vão, e aqui não trata de morte, porque Sara não morreu. Quando as pessoas que você ama, elas começam a se afastar de você para não aceitarem ou não compreenderem esse seu novo estilo de vida. Será que para você ficar perto dessas pessoas você vai, não, deixa quieto? Você vai ter coragem de perder pessoas amadas, pessoas que você gosta ainda da sua vida, por causa do seu Deus? O sexto é se engajar em guerra, tanto terrena como espiritual. Você, por exemplo, uma guerra no serviço, um trabalho, alguma coisa assim, como é que você vai se comportar? Você vai orar? Você vai se corromper? Você vai se entregar? O sétimo trata de alguns problemas familiares. O oitavo é aceitar o pacto, que é a Torá. O nono, que é já Ishmael, é expulsar tudo aquilo que faz mal. E o que é isso? Um bom exemplo é a idolatria. Se livrar de tudo aquilo que está ligado à idolatria. Mas esse brinquinho veio da minha tia-avó, que já morreu há 100 anos. Se está ligado à idolatria, tem que se livrar. Mas isso é ouro puro. Está ligado à idolatria? Tem que se livrar. Você tem que expulsar Ishmael de casa. E o terceiro é Isaac. Isaac era o filho favorito de Abraão. É a coisa que ele mais amava. É você conseguir se livrar daquilo que você mais ama e que é consumido pelo tempo. Ou seja, é se livrar do amor da matéria. Esses são os 10 testes. Você quer se colocar no caminho? Você vai viver todos eles. Você vai ver todos eles. Porque Hashem, ele vai ver como você se comporta em cada um. Não porque ele não saiba o que vai acontecer. Porque é durante os testes, na verdade, que você vai aprender. Porque quem nunca aprendeu fazendo uma prova? Ou quem nunca aprendeu, fica lá o ano inteiro tendo aula e não aprende nada, mas chega na prova, vê que tem que passar, aí faz tudo e aprende para a prova. Eu, por exemplo, eu aprendia mais na prova do que durante as aulas. Na época eu estava na faculdade. Eu aprendi engenharia com as provas, não com as aulas. Essa é a vida. E isso é o engajamento. Aí o mundo vai ser seu. Para você se suceder nisso, para você se suceder nesses 10 testes, você precisa transformar sua mente. Porque se você não transforma a sua mente com a sabedoria de Torá, quando você tiver um problema financeiro, você vai se corromper. E aparecer alguma, aqui ó, tem 1 milhão aqui, mas o negócio é meio sujo, você vai se corromper. Ou quando tiver que jogar um negócio fora, não, mas isso aqui era da minha tia-avó, pô, coitadinha e tal. Vai se corromper, não vai conseguir, mas você tem que transformar a visão existencial. Você acha que foi fácil pra mim sair da minha zona de conforto e vir pra onde eu tô? Não é? Mas eu cresci muito. E às vezes quando bate desespero, não, eu penso, o mundo é Hashem, e Hashem é aqui, lá, assim, eu tento utilizar um pouco do bom senso que eu tento transformar todo dia para conseguir me engajar nisso. E esse é um fantástico mistério de Torá. Porque Moisés, quando ele falou, faça seu nome engrandecido, o que ele está falando? Não destrói Israel. Porque Israel, ele vai conseguir dar esses 10 passos, e através de Israel, seu nome vai ser engrandecido. O que isso significa? O que ele estava falando para Hashem? Faça seu poder grande, que seu poder seja grande. Não, ele está falando, seu poder vai ser grande graças a Israel, não destrói o povo. É exatamente o mesmo tema que a gente tratou hoje. Isso eu vou deixar pra gente pensar. E cada um decide o caminho que quer seguir. Tá certo, pessoal? Forte abraço a todos.